Olá, boa noite, tudo bom? Eu sou a Letícia Ferreira. Eu sou a Gisela Antonioli. Nós somos professoras, somos coordenadoras pedagógicas e somos sócias da Clef School. E estamos aqui hoje para fazer a nossa primeira live. Live essa que tem o intuito da gente conversar, discutir algumas questões tão legais, tão pertinentes sobre o ensino e aprendizagem do inglês e também para trocar ideias. Primeiramente, a gente disse que nós não conseguimos fazer a live, sendo live mesmo ao vivo, estamos gravando, mas esse será o primeiro passo, tá? De uma caminhada, de uma jornada no qual nós vamos começar a fazer lives, vamos trazer convidados e vamos, como eu disse, trocar ideias, né? Discutir, ter um ambiente legal para que a gente possa falar sobre algo que nós gostamos tanto, que é o ensino-aprendizagem do inglês. Exatamente. Acho que a gente começa se apresentando, né? Porque muita gente não sabe que nós temos uma escola de inglês, não sabe o que é a nossa escola de inglês, como a gente trabalha. Então, acho que a nossa ideia é começar a fazer alguns vídeos, né? Esse primeiro vídeo, na verdade, explicando como a gente funciona, como a gente trabalha, nossa metodologia, e também responder as perguntas que a gente recebeu lá no Instagram, tanto no meu, no da Lê e no da Clef, e pra gente fazer uma troca, né? Um bate-papo. Então, a gente vai começar a deixar os vídeos postados nos nossos canais. E também, né, que nem a Lê falou, nós vamos começar a receber algumas pessoas, alguns convidados, porque eu acho que é importante a gente começar a falar sobre o ensino de inglês da maneira com que a gente acredita que a gente sabe que funciona, né? Sem aquilo que a gente vê vendendo nas redes sociais. Exatamente. Então, vamos começar nos apresentando melhor. Como eu disse, eu sou a Letícia Ferreira, sou professora de inglês há aproximadamente 18 anos. Tenho uma caminhada bem legal com escolas públicas, né? Já atuei no município de Viamão, atuei no município de Porto Alegre, né? Atuo no município de Guaíba há quase 16 anos. Trabalhei também em alguns cursos de inglês. E estou na Clef desde 2021, né, Gisela? Isso. Onde nós entramos como franqueadas, né, da Clef School, entramos com curso online e com o desenvolvimento desse online nós acabamos migrando também para o presencial. Então, hoje em dia, a Clef School, né, sobre a nossa supervisão, sobre a nossa direção, né, ela tem cursos online e cursos presenciais. Exatamente. Então, eu me chamo Gisela Antonioli. Também sou professora de inglês há mais ou menos uns 17, 18 anos. Atuei já no estado, né, na rede pública no estado. Atuo hoje em dia no município de Guaíba, como professora da rede municipal. E a minha caminhada já também é em cursos livres de idiomas, particular, né, creches, né, enfim, né. A gente faz tudo um pouco, né? Somos professores. Exatamente, né, em relação ao ensino e desde sempre ensinando inglês, né. Então, para todas as idades, para todos os tipos, né, no ensino privado também, já tem uma caminhada. Eu acho que isso é legal, né, porque eu acho que quando, até antes mesmo da gente se formar, né, a gente simplesmente ia, né? Acho que nós trabalhamos em tantos locais, eu trabalhei com tantos diferentes públicos, né, que isso acabou agregando tanto na minha trajetória. Então, a gente estando na Clef, a gente consegue, né, ter esse leque de opções, né? A gente acaba não só, eu digo leque de opções não só em questão de alunos, né, mas em diferentes formas de ensino. Né, a gente já tem uma caminhada que a gente sabe o que funciona legal para o aluno, o que não funciona, o que é legal, o que não é tão legal, como é que a gente, né, permeia para que se chegue à fluência, que é o que todo aluno procura, né, de diferente idade. Exatamente. Bom, acho que a gente pode começar, né? A gente tem uma listinha, né? Nós temos, porque nós precisamos escrever, né? Somos pessoas da escrita, pois então, né? Então, a gente tem um roteirinho aqui. A gente tem aqui algumas perguntas, tá? Algumas bem interessantes, tá? E no nosso roteiro, então, a gente explica agora a Clef, né? A gente já falou mais ou menos por cima como surgiu,
né? O que a Clef tem de diferente? O que a Clef tem de diferente? Então tá, o que eu vou dizer que a Clef tem de diferente? Eu acho que é exatamente por esta nossa caminhada, tá? A gente pensou numa escola que ela fugisse de alguns trâmites que são iguais às outras. A primeira coisa eu acho que é o uso de materiais do livro, né? Como eu disse, a nossa Clef era Studio One, ela começou com uma escola online. E a primeira coisa que nós passamos mais de um ano pensando, como é que a gente formula um curso online que não seja a professora de um lado lendo o livro e o aluno do outro lado. A gente sabe que isso não funciona, né? Então, tivemos toda uma formulação de trazer interatividade para o online. E fazendo isso, a gente também traz para o presencial. O nosso aluno, ele tem um livro como base, como auxílio, mas quem faz acontecer toda a mágica, e isso a gente sabe, né? É certo, quem traz toda a mágica, quem faz acontecer, é a maneira como o professor conduz a sua aula. E isso é um diferencial que a gente tem também, porque todos os nossos professores são professores, né? Eles são formados, alguns têm mais de uma licenciatura, inclusive. Letras, pedagogia, isso. Né? Então, eu acho que isso é um dos nossos diferenciais, né? A gente não atua com pessoas que sabem inglês, né? Que sabem falar inglês, mas que não têm a didática, porque a gente acredita que a didática é uma das coisas mais importantes pro ensino efetivo da língua inglesa, né? De uma outra língua, na verdade, né? A gente está falando de um segundo idioma. Então, o professor, ele precisa ter, sim, o conhecimento linguístico, ele precisa ter a técnica e ele também precisa ter a experiência, né, do ensino de línguas e tudo mais. Então, eu acho que isso é um dos nossos diferenciais, assim, bem importantes. E, na verdade, né, Gisela, não só no inglês, quem nunca teve, né, um professor, eu sempre fui aluna de escola pública, né, eu dou sempre o exemplo no ensino médio, que não tínhamos professor de física, então era um engenheiro formado, que sabia muito, mas não sabia nos passar. Não. E quantas vezes isso acontece, né? Então, ser professor vai além de tu saber o conteúdo. Tu tem que saber fazer com que teu aluno entenda, que teu aluno queira estar ali aprendendo contigo. E eu acho que isso a gente domina super bem. Porque a gente está sempre em constante aprendizado, tanto nós como nossos professores, porque ensinar inglês, né, que é um idioma que, se nós pensarmos, nós temos tantas escolas de inglês, né, no Brasil. E por que nós temos ainda tantos alunos, que muitas vezes nos procuram, principalmente adultos, onde tem a tradicional frase, né, eu consigo entender, ouvir legal, consigo ler, mas na hora de falar está tudo aqui na cabeça e eu não consigo expor o que eu gostaria, né? Então é o saber ensinar, né? Então esse é um dos nossos diferenciais, né? Estamos em constante aprendizado, onde nós sabemos que o importante é não só ter o conhecimento, mas saber repassar esse conhecimento. Isso aí. Mais um diferencial da Clef? Mais um diferencial da Clef? É que a gente, né, além de não seguirmos só o livro didático, nós temos sempre o quê? Interatividade com jogos. Assim, muito lúdico. Nós temos muito lúdico. A gente sabe que, e não só para criança, para adulto também, né? Muitos debates, muita conversação, né? E principalmente que o aluno tenha autoestima, que ele saiba que ele é capaz de aprender em qualquer idade. E uma coisa também importante, né? A gente procura normalmente fazer a logística da nossa aula e montar as nossas aulas. Lógico que nem a gente falou, nós temos sim um material onde a gente utiliza ele como apoio, né? Mas a gente também procura sempre estruturar as nossas aulas de acordo com a turma, com o aluno. Então ela é bem diferenciada, né? A gente procura, porque a gente quer que aquele aluno ele viva o inglês, né? Ele tenha essa vivência do inglês no dia a dia, nas coisas que é o mais importante, né? Muitas vezes a pessoa ela não tá procurando um curso fora, alguma coisa que ela precise aplicar para aquilo, né? Que ela precise provar gramaticalmente que ela possa ser capaz com algum TOEFL ou alguma coisa. Então, às vezes ela só quer falar para viajar, para se comunicar. Né? Se comunicar.
Então a gente procura fazer, né, de acordo com o nosso aluno. E para aqueles que já querem fazer um curso fora, que já querem estudar, que precisam, a gente também faz. Ou para titulação. Para titulações, né, focada. Então é muito particular, assim, mesmo que seja uma turma, é muito particular. A gente não, nós, em todos esses anos de ensino, não acreditamos que existe uma fórmula e que que todo mundo aprenda de uma única maneira, né? Sabemos que, lógico, eu vou para fora, por que as pessoas que vão para fora conseguem aprender? Nem todo mundo, né? E alguns aprendem com a exposição da língua, sim, acontece, mas não é padrão, né? Não é uma coisa que aconteça sempre. Tem pessoas que moram fora anos e não falam. Eu acho que a pessoa está bem consigo, né? Ela tá aberta. E muitas vezes o inglês ele acaba fazendo isso. A pessoa fica tão, né, assustada, tão amedrontada, né? Acaba vendo como um bicho de 7 cabeças que se transforma em 4 cabeças, né? Uma coisa que a gente sempre fala, né? Que infelizmente 2025 e ainda existe. No meu tempo, a gente tinha que falar que nem nativo, né? Era cobrado de nós que nós falássemos... O inglês é britânico-americano. Exato, esse tipo de inglês. E nós deveríamos optar por um deles e falar perfeitamente aquilo dali. Ignorando completamente a nossa vocalização, nossa língua materna, né? Todos os sons que a gente tinha até então. E hoje em dia se sabe que, na verdade, existem milhões de ingleses, né? Cada um, o importante é a comunicação. A comunicação acontece, não tem como tu abafar os teus, o teu sotaque. É a tua identidade. A tua identidade, exatamente, identidade. a tua língua. Nós temos fonemas diferentes, né? Nós somos fonologicamente diferentes. Nós funcionamos diferentes. Por quê? Porque o português ele é muito aberto, o inglês já funciona num outro lugar. Então, o importante é que a gente consiga se fazer entender, né? E vocês, assim, fala com com um indiano. O indiano fala inglês. Se comunica super bem, né? Se comunica super bem. Porque, na verdade, as pessoas confundem muito identidade, né? Sotaque com fonética, com a maneira de pronunciar as palavras. Com falar certo. Com falar certo, Com falar né? certo. E aí fica um Tem vergonha diferença. de falar. Tem diferença. Quando, na verdade, a gente precisa se jogar, né? Para um novo idioma, a gente tem que se jogar, porque não existe certo e errado. Existe a tua maneira de se fazer entender e compreender. E querer estar sempre melhorando, Isso. né? Tá sempre polindo, ajustando, né? Porque não é feio falar com sotaque, nós falamos com sotaque, mas somos compreendidas e conseguimos a comunicação, somos fluentes em inglês, mas somos brasileiras, né? E não queremos tirar isso, Não, nem né? tem, porque Da não nossa tem, identidade, né? né? Então, qual é teu inglês? É britânico, é americano? É brasileiro. É brasileiro. É brasileiro, ok? Eu acho que eu já vou para nossas perguntas. Temos tantas perguntas aqui legais, né? Algumas que vão gerar respostas mais longas, mais interessantes. E eu começo com a primeira aqui, que ela é bem polêmica, né? Onde ela diz se os cursos que oferecem fluências em 6 meses, se eles realmente funcionam. O que vocês acham? Então, né? Primeiro, o que é a fluência, né? O que é a fluência? A fluência, ela é tu conseguir... Não é tu conseguir falar tudo, mas a partir do momento que tu consegue te comunicar minimamente, isso já é uma fluência, né? Consegue entender e se fazer entender. Né? Exatamente. A gente vai aprimorando isso com o decorrer do tempo. Porém, deixa eu dizer uma coisa para vocês. As crianças com a gente no nosso curso, né? Já explicando como é que funciona. Muitas crianças começam pequenas mesmo, assim, com idade de 3 anos, 2 anos. Né? Então, pensa, uma criança que começa com 2, 3 anos de idade, num curso de inglês. Ela só vai adquirir o conhecimento amplo e total dessa língua quando ela chega
lá pelos 8, 9, 10, dependendo da exposição dessa criança ao idioma, né? Tem crianças que vão adquirir durante a adolescência, mas isso eu falo de uma criança que vem estudando inglês uma vida inteira, né? Ali uma vez por semana, 2 vezes por semana. Tem crianças e adolescentes que vão adquirir a fluência total lá pelo ensino médio. O nosso curso começa lá embaixo e a gente entrega pronto, né, com a última certificação da língua no 3º ano do ensino médio. Então, 6 meses. A não ser que tu já tenha uma boa bagagem, te falta pouca coisa para te conseguir dar o estalo e mesmo assim vai ter uma rotina, né, muito intensa de estudo. Sim. Então depende muito também da exposição, né, do teu tempo de estudo, da tua dedicação, né? Não se aprende simplesmente só injetando, né? Só do curso, só do professor injetando. É um estudo, é um aprendizado. E aprendizado, ele precisa de tempo e precisa principalmente de dedicação. E aí as pessoas também, né, às vezes vendem, porque falantes nativos, em fazer inglês com falantes nativos. Se tu tiver uma bagagem, se tu quer melhorar a tua pronúncia, melhorar o teu vocabulário, eu acho válido, muito bom. Eu acho que assim é maravilhoso se tu tiver a chance de ter um professor nativo para isso. Agora, o professor nativo, ele não vai fazer. O professor nativo e o professor que tu tem no teu lugar, onde tu mora, né, no teu país, tua cidade, ele vai ser tão bom quanto e às vezes até melhor, porque ele consegue compreender o teu idioma. Coisa que um professor nativo não vai entender o que tu tá falando. E aí, não vai existir a comunicação. Não, é muito difícil tu começar do zero, ir para um falante nativo como professor e não, né? A não ser que seja um falante nativo que seja professor de idiomas que ensinou como, né, ensinar um aluno não falante. Mas mesmo assim, tu tem que ter uma bagagem, porque se não tiver minimamente uma bagagem, fica muito difícil. As aulas são um desafio, né? É um desafio. É meio complicado, mas enfim. É um desafio. Então, curso de 6 meses é um desafio, né? Então, minha opinião, se tiver uma rotina extremamente intensa, né, de estudo, onde tu realmente ali tu entra em imersão, não sei 6 meses, mas quem sabe 12 meses, né? Eu acho que a leitura, a compreensão escrita, né, isso é super rápido, isso é bem, acaba se tornando mais fácil. Agora, a comunicação mesmo, acho que só tá tendo uma rotina extremamente intensa, né? Eu particularmente não acredito em 6 meses pra alguém falar, né? Se isso aconteceu contigo, depois deixa nos comentários. Isso. Deixa nos comentários. Diga como é que foi pra ti, se tu conseguiu, né? Como é que funcionou. É legal a gente ter esse feedback, né? Esse feedback, essa visão de alguém que conseguiu aprender assim, de forma tão rápida e efetiva. Ok? Segunda. Essa é bem legal. Tá? Por que aprender a falar inglês é tão mais difícil? Na verdade, assim, a leitura escrita, né, ela vem primeiro, ela é uma parte do cérebro. O cérebro consegue, eu acho que processar melhor. É um dos primeiros skills que a gente chama, né, das habilidades que a gente adquire. É a leitura escrita. Que é uma decodificação, né? Exatamente. Depois vem o listening, né? A gente precisa, antes da fala, a gente precisa aprender a ouvir. E a fala realmente ela é o último, porque a gente tem que ter já estabelecido dentro de nós essas 3 habilidades para que a gente consiga, então, se comunicar. Salvo quando, que nem eu disse, uma criança vai morar fora do país, né, com os pais, e ela não sabe ler e escrever ainda. Então, a primeira habilidade dela vai ser o escutar e o falar, porque é uma outra situação. Ela está exposta a essa língua de uma maneira inversa. Então, a escrita e a leitura vem depois. Mas, em adultos ou adolescentes, normalmente,
o que vem primeiro é a leitura escrita, por último a fala. Exatamente. Eu sempre respondo para meus alunos quando eles vêm, né? Eu entendo, né, mais ou menos, mas na hora de falar, aí eu digo, como é que tu aprendeu a falar? Falando, né? Tu ouviu primeiro, tu foi repetindo, tu foi falando errado. Se é criança, quando começa a falar, aí a mãe e o pai vai corrigindo ali. Não diz pra não falar, não fala assim, tá errado. Vai corrigindo, opa, a criança fala, ouve falar mamadeira, repete como dedela, deixa falar, mas vai corrigindo, olha, mamadeira. E daqui a pouco foi. É exatamente assim, tá? Então, para aprender a falar, tu vai ter que falar. Tu vai ter que ouvir bastante. Então, a gente tem uma gama de coisas para fazer que muitas vezes na nossa época a gente não tinha, né? Nós somos pré-internet, pré-Google. Então, hoje tem ferramentas tão legais que tu tá ouvindo com música, né? Quantas pessoas aprenderam com música? Aprenderam, né, a ler, até falar jogando, né? Então, usando esses recursos. A música é muito legal, tu vai ouvindo, tu vai vendo a legenda, tu vai cantando, tu vai reproduzindo, né? Então, filmes, tudo, falando na frente do espelho, né? Reproduzindo, refazendo. Então, essa é uma dica que eu acho maravilhosa, né? Conversando mesmo, né? Tô ali sozinha, sei lá, inventei uma situação e estou produzindo. E simplicidade, né? Isso é uma coisa que eu sempre falo. Quanto mais simples for a frase, porque às vezes os alunos, eles querem dizer coisas mirabolantes em português. Às vezes não usam nem em português aquela frase tão mirabolante. Mas querem. Como é que eu digo quiçá em inglês? Expressar em inglês. E aí a gente diz, não, quanto mais simples for a frase que tu quer dizer, mais fácil vai ser para falar, né? Para que eu vou complicar se eu posso facilitar? Então, utilizando ali, eu gosto de banana, não precisa dizer eu gosto daquela banana que tem em cima da mesa do meu quarto. Não, it's just, né? Eu gosto de banana, ponto. Simples a frase. Eu acho que tudo tem um início, né? Tá certo. O importante é começar. Exatamente. É começar. Next question. Simbora. Aqui uma é sobre a Clef, né? Alguém perguntando se tem aulas à distância. Sou de Tramandaí e minha filha tem interesse. Sim, temos aulas à distância, aulas online. Na verdade, nós começamos, né, como o Clef Studio One, onde ela era apenas online. A gente estudou, a gente fez um curso assim redondinho online, onde ele fosse apropriado para diferentes idades e que ele realmente contemplasse, né, todas as, como é que eu vou dizer, ele contemplasse assim não só, como eu disse anteriormente, né, professor com livro de um lado, aluno de outro, ele contemplasse o que é a dinâmica de uma sala de aula, que isso é tão importante, né, porque é tão diferente, é tão mais cansativo, né? Quando tu tá só ali lendo slides ou tu só lendo e tu não tem interação. Então, as aulas online da Clef, elas são pela plataforma Zoom de preferência, que ele permite essa interação, né? Onde a gente consegue ter jogos, a gente consegue fazer diferentes ferramentas para fazer que fique tudo tão mais envolvente, tão mais próximo, né, do aluno. E muitas vezes as pessoas, mas eu não gosto de aula online. Mas é que a nossa aula online é com o professor, não é uma aula gravada, né? Não é uma aula que vai estar ali, a pessoa vai entrar e vai só acessar os links e fazer as atividades. Não, ela é uma aula que o professor está ali para ti naquele horário, né, da tua aula. Por interação, uma hora e meia, exatamente. Então, ela acontece por interação. E o nosso material, ele é todo digital. Então, ele é todo interativo para que funcione. Então, na verdade, a única diferença é que o aluno não vai estar aqui presencialmente. Vai estar numa tela, a gente vai ver na tela, mas é como se fosse, porque, né, e para muitas pessoas funciona, principalmente alunos adultos. Exatamente. Nós temos muitos alunos que não moram nem aqui, na nossa cidade, né, onde a gente mora e tem o nosso curso, e super funciona. Né? Para quem mandou a pergunta, é legal entrar em contato conosco e fazer uma aula experimental. Exato. Né? E a gente gosta muito disso, de oferecer a aula sem custo,
sem compromisso nenhum, para que a pessoa se sinta à vontade e veja realmente como é que funciona isso, tanto na online quanto na presencial. Ok. Uma bem interessante. Tá? O ensino e a aprendizagem de inglês realmente funciona na escola pública? Então, nós atuamos em escola pública. Tem vários. O que eu posso dizer, né? Muitas vezes eu tenho alunos que dizem inglês é verbo to be o ano todo, até o 9º ano. Por quê? Aí eu digo muitas vezes é necessário que seja o verbo to be o ano todo, até o 9º ano, quando a gente não tem maturidade do aluno para que ele entenda que sim, ele precisa estudar, ele precisa levar a sério as aulas de inglês, ele precisa saber que a aprendizagem envolve não só o professor estar ali na frente, passando conteúdo, e tu não estudar, tu não rever aquilo. Aí sim, realmente, porque muitas vezes, infelizmente, a gente acaba formando alunos que têm dificuldade até em pronomes pessoais. Então isso leva, claro, na escola pública, né? Eu sou professora municipal, eu acho que uma das grandes deficiências é o material. A gente não tem livros de qualidade. O livro acaba sendo, né, nas turmas das quais eu trabalho, ele acaba sendo mesmo a base da base. Eu tenho que levar materiais extras, materiais adequados à idade, ao ano e ao nível do aluno, né? Porque na escola onde eu trabalho, acho que na da Gisela também, o inglês começa no 6º ano. E a gente tem um livro, um material, onde o 6º ano, ele não é o início, ele pede todo o que pede todo um contexto, todo um vocabulário anterior que o aluno não tem. Isso é uma das grandes falhas do ensino público, eu acho. Porque as crianças, assim, quando o aluno chega no 6º, ele já deveria ter vocabulário, né? Vocabulário suficiente para começar, né? Básico. Para começar a aprender as estruturas, porque as estruturas são necessárias, né? A gente não tem como fugir. A gente precisa da estrutura para que uma segunda língua se construir, exatamente, né? Seja, né, construída a partir dali. Nem que ela seja mínima, mas a estrutura é necessária. Então, esse aluno ele chega cru. Muitas vezes ele não tem essa base. Ele não sabe nem cores, né? Não sabe números, coisas básicas. Greetings. Então a gente introduz ali todo esse vocabulário que esse aluno não tem. Que nem a gente falou, né? Existem alunos e alunos. Muitas vezes, quando é ofertado, não existe uma valorização, porque uma criança e um adolescente não está interessado. Porque eles não têm essa noção de eu preciso disso, uma hora eu vou precisar. Então, sim, eu tenho muitos alunos que começaram comigo na sessão, tiveram uma boa evolução até o 9º e conseguem trocar, mas é interesse, isso é interesse deles. Então, nós procuramos fazer uma aula que seja interativa, que ela seja desafiadora de certa maneira, que seja divertida, né, para despertar o interesse desse aluno, isso no ensino público. Mas, contudo, muitas vezes isso não acontece na maioria. Então nós temos sim uma minoria ali que consegue aproveitar esse momento. Exato. E uma outra faixa de que não está interessada, porque mas não é só inglês, né? Porque a gente vê exatamente essa diferença, né, do aluno da escola privada, particular, da pública, que é o interesse também, acaba sendo do aluno privado, particular, o interesse da família, né? A família não, tu tem que fazer, porque tu sabe que lá, mesmo muitas vezes que o aluno tá meio que, agora eu não quero fazer isso não. É porque eles também não querem, muitas vezes o aluno da escola privada também não tá interessado. Esse é o interesse, começa a fazer, leva a sério, tu vai gostar, e realmente acontece isso, o aluno acaba gostando. Então falta também isso, né? Eu falo isso muito por mim, assim, como eu disse, eu sempre estudei em escola pública, e eu posso dizer que nessa minha lança, não só em inglês, mas em outras disciplinas, eu tive professores e professores. Eu tive ótimos professores em português, em história, né? E tive professores muito precários em educação física, né? Onde eu tinha muito... Arte. Aqui tu tem... Arte nem existia, né?
Aqui tu tem uma sacola com bolas, pega o que tu quer fazer e vai. Em inglês, onde tem dicionários ali na caixa, traduz o que? Tu não sabe nem, não tinha uma base antes. Então, há professores e professores. Eu tinha vontade de aprender, mas eu não tinha ferramentas, eu não tinha como na escola. Mas hoje em dia a gente tem, principalmente em escolas municipais, são colegas, são professores formados que fizeram concurso e muitas vezes vêm com todo o gás para ensinar, mas ainda tem essa barreira muitas vezes do aluno e da família. Para que eu vou usar isso? Eu não vou viajar. Como se o inglês fosse só para viagem. Uma das coisas que eu não admito, mas que ainda acontece hoje em dia, é um aluno de hoje em dia, 2025, me dizer que não precisa do inglês e que ele não vê aonde utilizar. Gente, assim, nós tivemos após a pandemia assim, uma invasão interativa, né? A internet bombou como nunca. Hoje em dia, eles usam redes sociais das mais diversas, que a gente nem faz ideia. Eles amam, não, nem conhece, eles amam coisas asiáticas que, assim, eu sei por experiência própria de que quando tu traduz para o português é um horror, não existe essa tradução mesmo simultânea ali no closed caption. Então, a tradução para o inglês, ela é muito mais segura, ela é muito mais compreensível. E às vezes eles gostam de determinadas coisas que eles não têm em português, não existe. Português é uma língua que é falada em poucos países do mundo. Acho que K-pop eles cantam em inglês, né? É, tudo inglês. Né? O inglês é uma língua falada mundialmente. Então é lógico que qualquer língua, qualquer lugar que tu for procurar vai ter uma tradução para o inglês. Então, nos dias de hoje, eles dizerem que não usam o inglês, ou que não vem em funcionalidade, tu não precisa botar o pé para fora da tua casa, se tu não quiser. Mas tu vai precisar utilizar o inglês. Só que isso é uma reprodução. Exato. Eu acho que isso aí, né? Virou uma lenda urbana, eu acho. Porque, né, os pais acreditavam nisso antigamente, e aí reproduzem, vão passando pra família e diz, não, tu não vai pra fora. E quem sabe se essa criança não vai pra fora? Gente, hoje em dia tá muito mais fácil de ir pra fora. Então, existe sim a possibilidade, qualquer um pode ir pra fora. Né? Tu não sabe como é que tu vai deixar ali fadado o teu futuro. Não, tu não vai sair daqui dessa cidade. Não existe isso. E é uma das coisas que eu trabalho muito no sexto ano, é exatamente isso, né? Por que tu estudas inglês? Que nem eu digo, ele tá tão na tua volta que tu não percebe. Eu digo, olha a capa do caderno de vocês. Se alguém tiver uma capa de caderno escrito em português, me mostra. Quem não tiver com a camiseta da escola, eu tenho certeza que vai ter estampa, alguma coisa em inglês. Então, ele nos permeia, então, tu condicionar, né, o ensino, o aprendizado da língua só para o vou viajar, não vou viajar, é tu ignorar tudo que te permeia. Um controle de televisão, né? Exato. Controle de televisão, de qualquer eletrodoméstico, tu acaba mexendo, tu não te dá conta. A gente tem muitas palavras também que a gente acaba utilizando, né? Eu estava conversando com um aluno que eles ficaram na discussão, isso é português? Não é inglês, é refil. Refil é inglês. E a gente não se dá conta. Então, assim, estudar, aprender inglês é como eu digo, é tu abrir a tua janelinha da alma, né? As coisas parecem que ficam tão mais claras, tudo acaba te trazendo tão mais sentido, né? Fora das questões políticas, né? Tu aprender uma outra língua, ela te mostra muitas vezes, principalmente o inglês, acredito eu, né? Por uma questão pessoal, ela te mostra que tu é capaz. Que tu consegue vencer, né? Vencer no sentido linguístico mesmo, né? Eu sou capaz de aprender isso. Muitas vezes eu não tenho grana, eu não tenho motivação em casa, mas tu tem a tua motivação, né, interna e tu consegue vencer isso. Então isso é tão legal, como eu digo, né? Tu abrir janelinhas na tua mente, tu vai ampliar teus conhecimentos, né? Uma segunda língua, uma língua adicional, ela faz isso, ela amplia teus conhecimentos. E é porta de entrada para outras línguas, né? É a porta de entrada para outras línguas. A partir do momento que tu aprende um idioma, né, fluente, tu consegue entender como é que funciona o processo. Tudo fica mais fácil, né? E uma curiosidade, a terceira língua, ela é adquirida a partir da segunda, não é a partir da tua língua materna. A tua língua materna, a segunda língua é através da tua língua materna e a terceira língua é através da segunda língua. Reação em cadeia. Uma reação em cadeia. Reação em cadeia.
Olha que interessante. Aqui. Essa aqui também é bem interessante. É difícil para mim diferenciar a pronúncia de palavras muito parecidas. Tem alguma dica? Tem pronúncias que são iguais, né? Tipo, existem algumas palavras em inglês que a escrita é diferente, mas a pronúncia é a mesma. Então, talvez, não sei se não era essa, né? Não sei se não é essa a questão. Por exemplo, a palavra, tem uma palavra que eu sempre também, bom, agora não vou lembrar, minha memória não pensa. Mas enfim, vamos lá, a palavra sol e filho, ela tem a mesma pronúncia, né? Sun. Sun, exatamente. Sun. Entre outras palavras, né, que agora, infelizmente, sim, de fora, né, a gente não tem muita memória. E muitas vezes é pelo contexto, né? Mas pelo contexto. Mas assim... Português, casa, construção, e o verbo casar, É verdade. ele casa amanhã. Tu vai ver pelo contexto. E também, na verdade, muitas vezes a gente tem que prestar atenção no som da palavra. Coloca pra ouvir mais de uma vez. Bota no Google, hoje em dia tem o Google ali, dá pra te ouvir a pronúncia da palavra. Então, através dali tu consegue identificar. Porque assim, existem, né, uma bem clássica que é praia e a outra palavra, né? Que a gente não pode dizer aqui, senão vão ser banidas. Mas enfim, a pronúncia, a única diferença é onde tu vai colocar uma das vogais. Que uma delas é mais em cima e a outra fica mais aqui embaixo. Então... Ovelha e navio, né? Hã? Ovelha e navio. Exatamente, Vários, né? she. E she. E por aí vai, né? Então, às vezes é bem pequena a diferença. Dicionário, mesmo sendo arcaico, ele ainda tem uma partezinha dele que traz ali o código fonético. Então, ali no dicionário do lado, muitas vezes ele mostra como que essa palavra ela é pronunciada. E aí tu consegue ver a diferença pelo código fonético também. Que às vezes é mínima. Então, acho que tem isso. algumas que vão ser mesmo iguais, E né? tem algumas que são iguais iguais. mesmo. E aí não é porque a pessoa tá ficando louca, realmente são iguais. There. Né? Então algumas que vai ser, e tu vai pelo contexto. Não adianta. Né? Não adianta. Mais uma. Essa aqui é bem específica. Como lidar com crianças neurodivergentes no ensino de inglês? Olha, que nem eu falei anteriormente, estava numa fala com uma prof. Muitos neurodivergentes, por incrível que pareça, eles têm facilidade para o idioma. Eles têm facilidade para a língua inglesa. Então, lógico, quando a criança, ela tem, ou adolescente, ele tem muitas questões, né, que não falam, a gente precisa adaptar. Por exemplo, um aluno que não é falante, né, que tem alguma questão ali e ele não conseguiu desenvolver a linguagem, mas ele escuta. Então, a gente vai fazer a aula toda baseada no listening, né, no áudio, para ele conseguir identificar, então, padrões ali de acordo com aquilo que ele consegue desenvolver. Mas, normalmente, crianças que são funcionais, eles têm uma facilidade. A gente vai adaptar, a gente adapta. Que é um direito. É um direito Tem deles, direito né? a essa adaptação. A gente faz uma adaptação, óbvio, mas acontece ali, a interação acontece, o aprendizado. De caso em caso, né? Ver qual é a dificuldade dessa criança e adaptar essa aula para que ele tenha um aprendizado e acaba sendo muitas vezes muito efetivo. Muito efetivo. E a maioria, olha, uma grande maioria tem facilidade para aluno autista, né? Sim, muitos. Meus alunos, assim, são os melhores, né? E que eu acho, assim, fascinante. Né? São crianças que já dominam, eles já vêm com um vocabulário muito, muito bom em inglês, né? E vão estruturando nas aulas. Acabam até sendo alunos de destaque. Verdade. Né? Mais uma? É a última? Não, amiga, esta foi a última. Muito bem. A última, foi tão rapidinho. Isso, agora a gente já tá com 40 minutos de vídeo, né? Então a gente vai ter que dar uma encerrada, senão vai ficar
muito demais. Mas então, né? Novamente, a gente pede desculpas por não ter sido uma live. Live? É uma live. Gravada, recorded. Mas foi a maneira qual nós conseguimos encontrar para estar em contato com vocês. Por favor, entrem também em contato, talvez questionando melhor alguma das nossas respostas. Eu acho que a gente vai postar no YouTube isso aqui. Então, ó, deixe nos comentários, interage, né? Interagindo, perguntas. dizendo sou contra, sou a favor, acredito que seja assim. Eu acho que tudo, né, é plausível para que se possa conversar melhor, né? E que seja também ferramentas para que a gente possa desenvolver outros bate-papos. Exatamente. A gente vai, agora daqui pra frente, então a gente vai fazer alguns vídeos e vamos postar, né, de tempo em tempo. A gente vai postar os vídeos com pessoas, com convidados, porque a gente vê a necessidade de começar a falar sobre o ensino de inglês, né? Que nem eu disse antes, daquilo que a gente sabe que funciona, aquilo que a gente acredita. Exatamente, que a gente acredita. Mostrar como é o nosso trabalho, porque muitas vezes as pessoas não fazem nem ideia de como é. Só tem, eu conheço cursinho tal. Tudo que é cursinho é a mesma coisa, né? E não é, a gente trabalha numa linha bem diferenciada. Então, e diferenciada da maneira positiva, porque é bem isso, assim, para que o aluno fique feliz em aprender e que ele consiga adquirir este aprendizado e que ele consiga se comunicar. Que esse é o nosso maior ganho, na verdade, né? Quando a gente consegue formar um aluno que chega com a gente até o último nível do inglês, isso falando aqui da CLEF, né? Então, quando a gente consegue ver que aquele aluno que a gente pegou lá pequeno, ele consegue chegar até o último nível bem e que dali a gente entrega esse aluno pronto para fazer o que quiser, isso é uma alegria muito grande. Assim como adulto, né? Que chega ali, não gosto dessa língua, mas eu preciso aprender. Primeiras aulas tá quietinho, né? Não está à vontade. E quando a gente vê todo aquele crescimento, porque o professor vê isso, né? O aluno adulto, ele se cobra muito. Sim. Né? Ele se cobra muito, ele não percebe a evolução dele. Isso é tão legal, gente. Quando a gente vê aquele aluno que era tão retraído e tá se esforçando, tá correndo atrás, tá conseguindo falar, tá conseguindo entender. Isso é muito gratificante. É como a gente diz, a gente vê o nosso trabalho, a gente vê naquilo que a gente acredita, né? Porque é muito do aluno, mas é muito parte... É sempre 50-50, eu acho, né? Mãos dadas, né? Mãos dadas. Porque, na verdade, é uma caminhada de conseguir enxergar aonde e como esse aluno aprende, porque isso é muito importante a gente identificar como esse aluno ele adquire esse aprendizado, e do aluno também de se expor, porque é uma exposição, ele precisa se jogar ali, né, para conseguir aprender. Assim, muito importante, cada um tem o seu tempo de aprendizagem. Exato. Assim como tem pessoas que têm facilidade e pegam muito rápido, tem pessoas que levam um tempo a mais até conseguir assimilar. E tá tudo bem, né? E tá tudo bem. Tá tudo bem. E é isso. O importante é respeitar o tempo do aluno. Respeitar o tempo do aluno. Acontece. Certo? Então, acho que é isso. Acho que a gente, né, encerra por aqui. E daqui pra frente, então, a gente vai fazer algumas coisas mais focadas. Se vocês tiverem algum tema que vocês queiram que a gente traga aqui, né, pra discutir, se vocês tiverem mais perguntas ou qualquer coisa, nos mande no Instagram, né, no direct do Instagram é ótimo. Ou aqui também nos comentários do YouTube, que é onde a gente vai postar esse vídeo. Tá certo? Boa noite. Obrigada. Tchau.